Nós estamos de volta com o programa especial Obama no Brasil, que mostra todos os passos da primeira visita do presidente americano aqui no nosso país. Hoje ele está no Rio de Janeiro e é para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com a Cristiana Gomes, que está em frente ao Teatro Municipal. Olá, Cristiana, bom dia. A gente sabe que lá por volta de 3 horas da tarde, 2h30, o Obama chega por aí, fará um discurso, não é fechado, a portas fechadas, mas como está a movimentação do lado de fora? Há telões, há muita gente já por aí? Qual o número estimado de refugiados? Lidiane, boa tarde a todos. Olha, mais de 200 mil pessoas já fugiram da Líbia, mas esse grupo não é formado apenas por líbios, não, mas por funcionários de outros países, também do norte da África, que foram trabalhar na Líbia. E isso gerou uma crise humanitária sem precedentes na fronteira com a Tunísia, Lidiane. Steve Jobs cria incerteza no mundo dos negócios ao anunciar que sairá de licença médica pela 3ª vez em 10 anos. Jobs é o presidente e cofundador da Apple, uma das maiores empresas de tecnologia. O principal assunto discutido aqui em Estocolmo foi o clima. O presidente Lula fez um discurso agressivo, cobrou os países ricos, em especial os Estados Unidos. Citou ainda Índia e China. Disse que não dá mais para generalizar, que cada nação deve assumir a responsabilidade pelo quanto de gases poluentes emite na atmosfera. Nós contamos com a participação da jornalista Priscila Mani, que comenta com a gente essa renúncia de Hosni Mubarak. Um momento muito esperado pela população, não, Priscila? Muito esperado pela população. Boa tarde, Lidiane e João. Boa tarde a todos. E um momento muito esperado pelo mundo todo, não é? 30 anos de ditadura e o Mubarak finalmente decide sair do país. Ontem ele havia feito um discurso que muitos analistas consideram que foi um discurso gravado há uma semana, um discurso muito alienado da situação atual no Egito, dizendo que ficaria até setembro. Depois dessa revolta, grande revolta popular, os manifestantes continuaram nas ruas. Depois de 18 dias de manifestações, veio então o anúncio. Ele acusa a mulher de tortura. O repórter Felipe Guedes acompanha o caso e conversa agora com a gente. Olá, Felipe, bom dia. Verônica já apareceu para depor? A regra da oferta e da procura funciona até mesmo durante as tragédias. Em Teresópolis e Friburgo, como faltam água e comida, os moradores estão pagando bem mais caro pelos produtos. E a Polícia Militar promete uma ofensiva contra os preços abusivos. A ordem é que esses comerciantes sejam levados para a delegacia. Os altos preços são mais um problema para os sobreviventes. Que tem os poços de petróleo e é muito importante estrategicamente. Amanhã será um dia importante porque várias manifestações devem acontecer tanto na Líbia quanto em outros países árabes e muçulmanos. Na Europa também já tem manifestações. Lidiane, um grupo de britânicos ocupou hoje a mansão que pertenceria ao filho de Gaddafi em Londres e diz que não vai sair de lá até que ele deixe o poder. A casa está avaliada em 29 milhões de reais. E agora aposta em um novo estilo, o blues. E para saber detalhes desta nova fase, a nossa jornalista Priscila Paiva foi conversar com a cantora em um dos shows da turnê que ela fez aqui em São Paulo. Antes de mostrar as imagens, vamos dar uma olhadinha no mapa para saber quais são as cidades que estão controladas pelos manifestantes e ainda estão em poder de Gaddafi. Sirte e Trípoli, que é a capital, ainda estão sob o poder de Muammar Gaddafi. Essas cidades de cor vermelha são as cidades que apresentam confrontos. Aqui, a cidade de Albrega é a mais atingida pelos ataques aéreos e lá os manifestantes já respondem também com armas e também tentando atacar as forças pró-Gaddafi que entraram na cidade. Só que esses confrontos também já estão espalhados para a cidade de Adjabia, aqui ao lado. Eu converso agora com o cantor canadense Bryan Adams, que está no Brasil divulgando o novo disco Eleven. Hi, Bryan. Hi. Welcome to Brazil. Nice to see you. Nice to see you too. No Brasil, que forma montanhas em aterros sanitários já esgotados, poderiam ser bem menor, tá? Falta consciência de que velhos produtos eletrônicos não devem ser jogados no lixo comum, mas a boa notícia é que já está previsto na lei. Em breve, quem compra, produz ou vende esses aparelhos terá um papel fundamental no ciclo.
Nós estamos de volta com o Alerta News, a Record News cobrindo a queda do presidente do Egito, Hosni Mubarak, depois de 30 anos de ditadura no poder, um momento histórico para o Egito. Você acompanha do lado direito da tela a comemoração nas ruas do Cairo. A população do Egito, que lutou muito por esse momento, está fazendo festa lá no Egito. A gente acabou de ouvir a declaração do presidente Barack Obama, o presidente americano, e nós vamos conversar agora por telefone com a professora de Relações Internacionais, a Cristina Pessequilo. Professora, boa tarde. Olá, boa tarde, Priscila. Cristina, professora, você deve ter acompanhado aí o depoimento de Barack Obama. Ele se mostrou muito entusiasmado com o que acontece neste momento ali no Egito. Ele apoia essa transição, apoia um governo, eleições democráticas, mas a gente precisa lembrar que os Estados Unidos são aliados históricos do Egito e apoiaram esses 30 anos de governo de Hosni Mubarak, não é isso? O ex-árbitro de futebol Oscar Roberto Godoy continua internado em estado grave na UTI de São Paulo. Segundo o último boletim médico divulgado agora pela manhã, Godoy está consciente e respira com a ajuda de aparelho. E a gente recebeu uma informação agora que a Secretaria de Saúde de São Paulo mobilizou 2 equipes que vão ser mandadas lá para o Rio de Janeiro. Essas equipes são especializadas em locais de difícil acesso, em operações em locais de difícil acesso. Por exemplo, eles fazem o uso do rapel por helicópteros e também atendem vítimas que estão em locais muito remotos. Então, é mais um reforço aí para as buscas e para as operações de resgate no Rio de Janeiro, muito importante. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde a todos. Hoje a gente viu um aumento preocupante da violência no país. Agora são 4 horas da tarde e neste momento a gente vê nas ruas muita confusão. Olha só, essas são as imagens da Praça Tahrir, que fica ali no centro do Cairo. Homens disputam espaço nos salões e nas clínicas de estética. Na reportagem de hoje da série Espelho, Espelho Meu, você vai conhecer homens que descobriram que a vaidade faz muito bem para a autoestima e também é importante no trabalho.